Dirigentes de movimentos sociais e entidades de direito que integram o movimento que brigou pela aprovação da lei da ficha limpa, agora uniram forças para lutar pela reforma política no país. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou em ato público realizado na sede da entidade a campanha por eleições limpas no Brasil. O objetivo é colher assinaturas em prol do anteprojeto de lei de iniciativa popular para a reforma política e depois apresentar a proposta ao Congresso Nacional para que sejam aprovados institucionalmente os anseios da sociedade brasileira. Quase 100 entidades da sociedade civil estiveram presentes no ato público, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Todos participaram do lançamento da campanha por eleições limpas no país. No discurso, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, fez referência às manifestações ocorridas nas ruas do país. Este ato público, nem as entidades que se encontram aqui representadas, que serão nominadas, não temos a pretensão de substituir as manifestações de rua, nem a pretensão de liderar ou coordenar os movimentos da sociedade civil brasileira. Entendemos, compreendemos e acolhemos toda a lógica das manifestações no sentido de que a população quer se expressar de forma livre, sem coordenação, sem tutela, sem qualquer tipo de liderança por parte de pessoas ou entidades. Esses movimentos são legítimos e justos. A população, os cartazes, as frases dizem tudo. O sistema atual não pode continuar. O Estado brasileiro e a democracia brasileira devem se afirmar, mas se afirmar não permanecendo como se encontra, mas se afirmar modificando as suas estruturas, se afirmar de tal modo que possamos construir, evoluindo a democracia brasileira, um Estado que cuide do cidadão. Um Estado que faça com que o cidadão tenha saúde adequada, tenha educação de boa qualidade e tenha um transporte coletivo que realmente possibilite à população uma integração e desenvolvimento social. Penso, portanto, que este movimento, que tem o objetivo primeiro de lançar o projeto de lei de iniciativa popular de reforma política, também irá cuidar diretamente de outros pontos. O evento deu início à coleta de assinaturas em prol do projeto de lei de iniciativa popular para a reforma política brasileira. Ele foi elaborado há cerca de 5 meses, após várias reuniões e audiências públicas com diversos movimentos sociais. A proposta de reforma política defendida pelas entidades tem 3 eixos. O primeiro prevê a extinção de doações de empresas a campanhas políticas. Como alternativas estão o financiamento democrático, uma mistura de recursos públicos e de cidadãos. O segundo eixo estabelece um sistema de 2 turnos para eleições proporcionais. No primeiro turno, o eleitor vota no partido e, no segundo, nos candidatos. O terceiro eixo, de liberdade total de expressão, revoga normas que impedem o eleitor de manifestar opiniões políticas. Os representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Jovita Rosa e Marlon Reis, detalharam a proposta do projeto. A gente quer tirar toda a manifestação do poder econômico, toda a influência do poder econômico das eleições. Empresa não faz doação de campanha, empresa faz investimento. Por isso, nós queremos eleições limpas. É uma mudança profunda do sistema eleitoral, que tem por objetivo levar os partidos a expor seus programas, a se organizar ideologicamente para disputar o voto com base em propostas. No primeiro turno, a campanha será centrada exclusivamente nos partidos e não nos candidatos. Então, haverá um núcleo de campanha que é partidário e não o número absurdo de candidatos que nós temos hoje. Nas últimas eleições concorreram 482 mil candidatos. Esse tipo de situação que leva ao aumento exponencial incontrolável do custo. E isso acaba com esse sistema em que há uma redução do número de pessoas que disputam o voto da ordem de 73,5%. Esse sistema tem o mérito de impedir que uma pessoa receba o voto e beneficie outro candidato com esse voto. Hoje os eleitores votam em uma pessoa e acabam elegendo outra por causa das regras do sistema. Isso acaba. O voto dado a um candidato beneficia exclusivamente a ele e a ninguém mais. Para assinar o projeto é só entrar no site eleiçõeslimpas.org.br. O link está disponível no topo da página do Conselho Federal e também nos portais das seccionais da OAB.
Com 1,5 milhão de assinaturas, ele pode ser apresentado ao Congresso Nacional, aos presidentes das comissões de Constituição e Justiça e aos líderes partidários. O relator da reforma política, deputado Henrique Fontana, apoiou a iniciativa e afirmou que tudo depende da vontade dos parlamentares. Eu já vi votações no Congresso se definirem em 30 dias. Então não há nenhum motivo para nós pensarmos que não é possível votar até 7 de outubro a reforma política. Evidente que é. Se houver uma decisão do presidente da casa, que a prioridade é esta, e ele pautar a casa durante 2 semanas só para votar a reforma política, a sociedade acompanhando, apresentando suas emendas através dos seus parlamentares, nós podemos votar. Agora, eu tenho dito em entrevistas que estou dando. Se o parlamento, de fato, até o dia 7 de outubro, decidir que ele não quer mudar o sistema político e não quer nos tirar do pior dos mundos, que é continuar no sistema político atual, aí eu passarei a defender uma constituinte exclusiva com parlamentares desta constituinte exclusiva eleitos na eleição de 2014. Na ocasião, também estiveram na pauta outros 2 projetos de lei de iniciativa popular. O Saúde Mais 10, que obriga o governo federal a reverter pelo menos 10% do orçamento geral da União na saúde, e o que determina a aplicação de 10% do PIB nacional em educação. Sem recursos para a saúde, não haverá saúde hospitalar que acolha a população doente, principalmente a pobre, que necessita do Sistema Único de Saúde. Também, um outro ponto importante desta pauta da cidadania brasileira é a obrigação de que o governo federal gaste pelo menos 10% do PIB nacional em educação. Sem a formação de uma carreira de professor que deve ser tratado como agente público de Estado essencial e indispensável ao futuro do país, nós não teremos uma educação de qualidade nessa nação. Então, urge a aplicação de 10% do PIB nacional em educação. Um outro ponto importante discutido aqui diz respeito à constituição de um comitê da sociedade para controle social dos gastos públicos. As leis de acesso à informação e da transparência são instrumentos de controle, mas elas ainda não têm o devido acompanhamento. Na coletiva de imprensa, Marcos Vinícius falou sobre o assunto. A lei da transparência e a lei de acesso à informação não estão sendo cumpridas em nosso país. A maioria, se não a quase totalidade de municípios, estados e todos os governos do Brasil não estão cumprindo essas 2 leis. Exemplos são os próprios gastos da Copa do Mundo, em que a sociedade não tem acesso a essas informações. O Comitê de Controle Social dos Gastos Públicos objetiva pôr uma lupa nos gastos, nos investimentos feitos, inclusive em relação à Copa do Mundo e qualquer outro investimento feito em hospitais superfaturados, para que possamos denunciar à imprensa, à sociedade, apresentar também ao Ministério Público, aos entes de fiscalização, para que atuem severamente no combate a todo tipo de desmando na administração pública. Portanto, o Comitê de Controle Social dos Gastos Públicos objetiva combater a corrupção administrativa. Um último ponto abordado pelo movimento foi a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor dos usuários de serviços públicos. Há 15 anos, o Congresso Nacional está em mora com a sociedade brasileira na sua obrigação de editar uma lei de proteção aos usuários dos serviços públicos no Brasil. É que a emenda constitucional 19 obriga que esta lei seja publicada. Então este movimento também irá exigir, inclusive da Presidência da República, que a senhora Presidente da República constitua imediatamente uma comissão, constituída por representantes da sociedade civil, que elabore um projeto de lei de Código de Defesa dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos, para que os usuários dos serviços públicos sejam tratados com o mesmo respeito que os consumidores são hoje tratados em nosso país ou devem ser. Temos que criar os PROCONs dos serviços públicos. Temos que fazer com que a população, ao ser maltratada em hospitais e em educação sem qualidade, tenha como canalizar a sua revolta, tenha como canalizar a sua justa reivindicação numa reclamação efetiva a um PROCON contra o serviço público sem qualidade, para que
o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro, sejam tratados com dignidade por hospitais e por escolas em todo o nosso país. Todas as pautas foram discutidas em audiência com a presidente da República, Dilma Rousseff. Apresentamos à presidente da República as linhas principais do projeto de reforma política de iniciativa popular, que inclui financiamento democrático de campanha, voto transparente e ampla liberdade de expressão em nosso país, inclusive nas redes sociais. E buscamos demonstrar à presidente da República de que não é necessário a alteração da Constituição Federal para a obtenção de uma reforma política o mais rápido possível. Também buscamos demonstrar de que é possível, é necessário e é urgente que a reforma política seja aprovada num prazo rápido, que no prazo de 45 dias já tenhamos em nosso país respostas definitiva sobre a reforma política. Não podemos perder este momento de nosso país para a aprovação da reforma política. Temos que utilizar toda esta insatisfação da população, toda esta reivindicação por política limpa, pelo fim da corrupção, para aprovar medidas de reformas urgentes em nosso país. Não podemos, portanto, adiar esta matéria. O nosso projeto de reforma política é um projeto que altera a lei das eleições, altera a lei dos partidos políticos, ela não altera a Constituição Federal por várias razões. Quais as principais? Primeiro, porque é de mais fácil aprovação, mais rápida aprovação. E segundo, alterando a legislação eleitoral e a lei dos partidos políticos, nós teremos mais democracia e teremos mais participação da população.